Olá, meus amigos, boa noite para todos que estão se conectando agora. Me deem aí um ok se o som tá funcionando normal. Deixa o pessoal tá se conectando aí. Muito bem, Rodrigo, seja bem-vindo. O grande professor Maurício Góes se conectando aqui conosco, uma honra. Muito bem, o professor Diago já está aqui solicitando a participação. Deixa o pessoal estar se conectando. Já já o professor Tiago vai estar aqui conosco. Vamos falar sobre petição inicial. Vamos dar aí uns 2 minutinhos para o pessoal se conectar. Já já vou estar chamando o professor Tiago para a gente começar. Voz de William Bonner, ok, professor Maurício? Deixa de resenha. Grande Guido, seja bem-vindo, meu amigo. Fica aí para a gente debater muito. Grande Ricardo César, lá do Rio Grande do Norte. Bruna, Paula, Daniela Fortes aqui nos prestigiando. Professor Marco Aurélio passando por aqui também. O pessoal está se conectando aí para a gente começar aí uma live sobre petição inicial com o professor Tiago, lá do Mato Grosso do Sul, que aceitou meu convite para estar aqui debatendo conosco, lá professor da Estácio. Temos conversado bastante, um grande jurista. Quem não seguiu também hoje vai ter a oportunidade de começar a seguir. Então deixa o pessoal estar se conectando aí para a gente dar início aí a essa live muito boa. Vou trazer agora. Boa noite já. Dentro de poucos instantes vamos estar falando aqui sobre petição inicial. Não saia da live. Né? Se quiser ir no banheiro, vá agora. Grande professor Tiago, tudo bom, meu amigo? Boa noite. Meu salve, tudo bem? Tudo bem. Eu vi você na Beca hoje, nem na Beca eu tô, só passei um perfume. Então, né? Então, mas estamos aqui. Se vestir bem, né, pra estar aí com o anfitrião, né? Ah, tá certo. Então, primeiramente, bem-vindo, professor Tiago. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Né, o professor Tiago aí, até como ele postou no Instagram dele, nos conhecemos pelas redes sociais. Ele que desenvolve um trabalho maravilhoso lá no Mato Grosso do Sul, membro da comissão de processo, professor da Estácio. Quem não segue também, ele desenvolve praticamente diariamente, né, professor, conteúdos tanto na área de processo, como também de interesse geral na área de direito material, correto? Então, Isso. Seja muito bem-vindo e reitero todos os meus agradecimentos. Grande, valeu, muito obrigado. Obrigado por convite, obrigado por a gente ter combinado certinho. É muito legal isso da rede social, né? Você ir no Sergipe, pelo Mato Grosso do Sul, Verdade. No mundo, se conseguir encontrar, é praticamente possível, né? Isso. Que a rede social nos possibilita isso. Então, no meu perfil lá, eu tento falar de processo civil e tento falar de direito de uma forma mais fácil, né? Porque, tirando aquele juridiquês, porque o advogado tende a falar, a tentar usar palavras mais refinadas, aquele vocabulário, que para mim é um blé. Vamos falar bem assim, direto, porque o direito tem que atingir todo mundo, né? É isso que é a verdade. Então, eu tento trazer o direito dessa forma. E assim também nas aulas, né? Porque o processo civil já é uma matéria complicada, já é uma matéria um pouco densa. Você chegar na faculdade falando, tentando trazer do estudo, da ciência muito forte, o aluno vai sentir uma dificuldade, né? Então a gente tem que tentar falar o direito de uma forma mais clara, e principalmente o processo civil, né? E é apaixonante, muito gostoso, né? Mas é muito legal estar aqui. Isso. Dentro desse contexto que você falou realmente da linguagem, como você falou, o direito tem que atingir a todos. E processo pessoal, principalmente, que tem uma dificuldade na academia, a matéria que o pessoal mais tem dificuldade, não sei como é aí no Mato Grosso do Sul, mas aqui em Sergipe e em outros estados que tenham visto é assim, tendo em vista que é uma coisa que o pessoal, não sei quem já esteja estagiando ou trabalhe na área, não tem contato, né? E tudo aquilo que a gente não tem contato se torna mais difícil de aprender. É diferente do direito civil, direito do consumidor, que as pessoas vivenciam diariamente, né? E processo civil não. E aí nós tentamos justamente passar de uma forma clara para que consiga ter atingir um maior número de pessoas. Inclusive aí em Mato Grosso do Sul é 1 hora, né, de fuso horário, né? 1 hora atrasada. São 1 hora de diferença. De diferença, né? Aí aqui no caso. 7 horas da noite. São 7 horas, isso. A gente teve que colocar o horário de Brasília, o pessoal, rapaz, tá botando o horário de Brasília, vai ficar uma coisa mais. Não, porque lá no Mato Grosso do Sul, nem eu estava lembrado disso, na verdade. Temos aí o fuso horário de 1 hora a menos, né, do que os demais estados. Né? Acho que tem Mato Grosso, tem mais uns 2 estados que é mais ou menos nesse. Tem Amazonas, né? Isso, mas também. Eu sei o horário daqui. O horário daqui eu sei. É o mais E importante. não temos o privilégio de ter praia, né? Mas tudo bem. Ou seja, se alguém tiver por acaso aí, dá para jogar essa teste, se tiver com prazo para meia-noite e já passou aqui, você viaja para Mato Grosso, protocola de lá.
E aí joga essa tese. Já pensou? Então, gente, o tema que nós escolhemos hoje aqui, o professor Tiago, para falar, é um tema bem pragmático, é um tema de grande incidência prática. Como ele mesmo já falou aqui, nós não vamos nos ater muito, né? Vamos, obviamente, sem perder a qualidade técnica científica, mas vamos voltar realmente para aspectos práticos do dia a dia. Tanto para aquelas pessoas que realmente são processualistas, são apaixonados pela essência do processo, como também para os acadêmicos e advogados que, de alguma forma, pretendem melhorar o seu peticionamento. E vamos falar de um ato primordial para o processo, que é justamente a petição inicial. E aí eu já começo instigando, né, o professor Tiago, que já foi muito bem apresentado, para nos dizer, em termos conceituais, né, o que é que as pessoas que, a depender, estejam tendo um primeiro contato com o processo, né, possa ter na cabeça do que é petição inicial. Vamos lá. A petição inicial nada mais é que o primeiro requerimento, né, a primeira possibilidade de a gente falar com o juiz. Né? É a gente abrindo a portinha do judiciário, falando, judiciário, eu tenho uma lide, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Né? É isso que a petição inicial vai fazer. Só que a petição inicial, dentro de um processo, ela é um dos atos que mais detém requisitos formais, né? E são bem rigorosos, né? Então, essa é que é a dificuldade da petição inicial, você enquadrar e atender todos os requisitos e você não cair numa possível, por exemplo, uma inépcia de uma inicial, que seria algum erro que cause a extinção do processo, e ao menos começar, né? Então, a petição inicial, ela abre a porta do judiciário, né? Ela instaura o processo, ela começa aquele litígio, né? Então, acho que assim a gente pode definir, acho que tenta ficar bem claro. E sempre lembrando ao pessoal, né, o nome em si já é sugestivo, né, professor? Ele já fala petição inicial, aquela petição que tem vários nomes, eu nunca vi um instituto ter vários nomes para a gente falar peça preambular, peça ovo, peça inaugural, né? Mas a primeira petição do processo é justamente por aquele princípio que nós estudamos, que é o princípio da inércia. O artigo 2º, ele é claro ao dizer que o processo ele começa por iniciativa da parte. E essa iniciativa, ela vem do direito de ação, que precisa de um meio para se externar, que seria, no caso, na verdade, a petição inicial. E essa coisa que interessante o senhor falou, por que nós temos que ter uma atenção especial a esse tema? Porque a gente sabe que no processo civil hoje, pelo menos tenta-se vigorar o princípio da instrumentalidade das formas, né, lá no artigo 188. E, como regra, os atos em si eles são informais, pelo menos em tese. Mas, dentre esses atos, existem poucos atos no processo civil que permanecem com a formalidade. Em primeiro grau, os 3 principais poderíamos citar, que seria a decisão judicial, né, principalmente a sentença, a contestação e entre a petição inicial, que tem vários requisitos, como nós vamos abordar aqui. Então, acho que essa conceituação que o senhor deu pode ficar, né, para a cabeça de todos que estão aqui nos acompanhando, que justamente é o ato inaugural do processo, dado o princípio da inércia. Salvo engano, só tem basicamente um processo que se inicia sem petição, que pode se iniciar sem petição, que é a restauração de autos, que é um procedimento especial. Mas nas demais hipóteses, principalmente no procedimento comum, você invariavelmente vai ter que ter, sob pena de ilegitimidade da jurisdição, uma petição inicial. Né? Dado, então, E o processo de restauração de autos, daqui a pouco ele vai extinguir, né? Não vai existir mais. O processo digital aqui no nosso estado, graças a Deus, o nosso tribunal, o nosso TJ aqui é extremamente avançado. Hoje a minoria dos processos são físicos. Você pega um processo físico, hoje é muito engraçado você pegar, que você não vê mais, né? Então é bem interessante. Que bom saber que o seu estado é assim, porque a gente sabe que no Brasil ainda, em muitos estados, a realidade é autos físicos. Né? Aqui em Sergipe, graças a Deus, basicamente 100% dos processos hoje são eletrônicos. A gente já peticiona, até porque também pelo tamanho do estado, teve uma gerência melhor do tribunal para isso. Né? Mas a gente sabe que em outros estados, a realidade é outra. Você vai aqui do lado, por exemplo, na Bahia, principalmente com marcas de interior, autos físicos é a realidade. A gente tem que estar pagando ainda correspondente para estar indo lá tirar cópia dos autos do processo. Então, a gente fez da seguinte forma, o pessoal, só para o pessoal ficar antenado, a gente vai pegar basicamente a petição inicial, ela tem requisitos formais. E o principal artigo da petição inicial é o artigo 319 do CPC. Quem tiver com o CPC acompanhando, pode abrir lá nesse artigo, que aí eu vou iniciar agora com o professor Tiago um bate-papo, inciso por inciso, comentando quais são os principais requisitos da petição e como é que nós devemos cumprir esses requisitos na prática. Porque já eu vou falar, a pessoa fala, mas se eu esquecer alguma coisa eu posso corrigir. Mas já vi gente, e eu vou explicar por quê, perdendo o direito material, professor, porque não cumpriu um requisito da petição inicial.
Ah, Daniel, isso não acontece. Eu vou explicar já já uma situação que eu vi acontecer. Então, professor, o artigo 319 diz os requisitos formais da petição inicial. A petição inicial indicará, basicamente são 7 incisos e 3 parágrafos. E o primeiro inciso diz justamente o seguinte: o juízo a que é dirigida. Quando a gente pega o código passado, que era o artigo 282, a gente já nota uma diferença. Que o 282 do código passado diz o juiz ou o tribunal a que é dirigida. E esse código vigente usa uma outra terminologia. E aí, houve mudança, não houve mudança? Como é que os advogados precisam cumprir esse requisito? Vamos lá. Isso aí é uma briga legal, né? Há gente que fala que escrever da forma antiga, excelentíssimo senhor juiz de direito, está errado. Eu entendo que é baboseira. Para mim, das duas formas, você está direcionando ao juízo. Tanto daquela forma como dessa, você está direcionando ao juízo. E isso, para mim, é um formalismo excessivo. Tá? Acho que você vai atingir o objetivo, vai ser endereçado ao juízo de qualquer forma. Né? Assim entendo. Eu já li alguns autores falando nisso. Tá? Por exemplo, 2 que eu vi hoje, rápido, foi o Darlan Barroso, né? E o Renato Montanz. Os 2 falam a mesma coisa, que atinge a mesma finalidade. Então, direcionar ao juízo da comarca tal, ao excelentíssimo senhor juiz de direito, atinge o mesmo fim. O que eu tenho visto de discussão seria que na primeira hipótese da anterior você direcionava ao juiz, não ao juízo. Né? Mas ali eu entendo que o juiz está investido na sua autoridade jurisdicional, então ele representa o juízo. Então, para mim, você está direcionando da mesma forma. Só para fazer um adendo rapidinho, eu acho que tem gente aqui que é de fora do processo. O processo civil nada mais é que a regra do jogo, né? Como que o processo vai seguir? Vamos colocar uma bem fria. Vamos imaginar uma briga entre seus 2 filhos. O pai ou a mãe é o juiz. A petição inicial é aquele filho que vai reclamar do outro que te bateu, por exemplo. Mãe, meu irmão me bateu. Isso é a petição inicial. E isso é muito importante porque ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara, objetiva e direta. Né? Então isso é um aspecto interessante a gente pensar para aquelas pessoas que estão chegando caindo de paraquedas aqui, né? Pensando o que é petição inicial. E o juízo eu entendo dessa forma, não sei como que você entende aí, se é a mesma coisa ou não. Eu entendo que não muda nada, não vai surtir efeito nenhum, excelentíssimo senhor juiz de direito ou ao juízo da comarca tal. Para mim, mesma coisa. Na minha concepção e nas petições, eu confesso que eu uso o juízo, à luz do que está na legislação. Mas para mim, esse é um debate, e aqui no nosso estado e alguns outros, eu vi casos de juízes mandando emendar a petição porque tinha excelentíssimo senhor doutor juiz. E via gente escrevendo artigo científico para abordar se era juízo. Gente, a gente tem muito mais coisa importante para se preocupar. Eu concordo, de fato, que quando se fala juiz, ninguém é juiz, né, o tempo todo, né? Tanto é, quando você se aposenta, você não fica juiz, né? Pelo menos não deveria ser assim. Juiz, como você falou, é um cargo para ser investido. Então, quando eu falo juiz, eu não estou falando com a pessoa fulano de tal. Você não vai ficar falando com a pessoa na rua, né? O juiz, não. Fora, ele é uma pessoa como qualquer um, ou pelo menos deveria ser. Né? Mas eu acho que esse é um debate, eu acho que tanto quem prefere a forma clássica como a forma que está na legislação, cumpre o requisito do mesmo jeito. E se o juiz entender que está equivocado, instrumentalidade das formas, qual o prejuízo que isso gera para o processo? Para mim, nenhum. Então, o juiz que manda emendar uma petição por causa disso, pelo amor de Deus, esse juiz não tem basicamente o que fazer. Né? É uma tecnia desnecessária e dentro dessa discussão, que eu acho extremamente necessário. Quem quiser peticionar excelentíssimo senhor doutor juiz, peticiona. Quem quiser, como eu, preferir cumprir exatamente o que está no inciso juízo, peticiona. Mas, para mim, não gera uma consequência prática apta a ensejar uma emenda ou até mesmo um indeferimento da petição inicial, que teve casos de juiz indeferindo petição inicial, e eu achei um absurdo por causa disso aí. Então, eu acho que esse inciso daí é uma coisa bem simples de se abordar, que a gente não tem que ficar tecendo muita coisa, não. Né? Eu acho mais absurdo, porque esse juiz que indefere a petição inicial, manda emendar, é o mesmo juiz que vai fazer no despacho de saneamento por certidão de cartório. É verdade. As partes produzem as mesmas provas que desejam. Ele não faz saneamento do processo. É o mesmo juiz. Isso. Então, é formalismo de uma parte e não há formalismo de outra. Eu acho que o processo tem que atingir a finalidade dele. Isso.
e sem essas nuancezinhas besteiras, Isso. né? Por isso por isso que é um tema que eu nem, até prestigiando os que estão aqui, eu nem fico muito debatendo. Se é juiz, eu tenho minhas reservas, mas eu acho que é uma coisa bem. Então, gente, é uma coisa que tem que ter, mas o descumprimento ou um erro em si não vai ensejar um prejuízo. Né? Obviamente a única pessoa que tem que se atentar, desculpa, nessa questão, é quem vai prestar a prova da ordem. Isso. E verificar o que o OAB quer. Que mesmo assim, eu tenho visto que a OAB ela tem considerado, pelo menos nas correções de prova prática, os dois formas, né? Tanto sendo disciplina do doutor juiz, tanto ao juízo. Aí, professor, beleza. Então, aqui no inciso 1, você identifica, né, um dos primeiros sujeitos da relação processual, que seria o Estado juiz, né? Que hoje, inclusive, dado o princípio da cooperação, está em par, entre aspas, não está lá naquela pirâmidezinha em cima, né? Mas está em colaboração com as partes. E aí vem o inciso 2, que trata sobre a qualificação. Só lendo aqui um comentário, inclusive, do Gustavo, concordo. A importância também disso aí, Gustavo, não é jurídica, cultural, também concordo. Porque também da forma que se exige, com cessa vênia, esse excelentíssimo senhor doutor juiz, talvez você acaba colocando também o magistrado numa posição, né, além das partes. Então, quem sabe também colocando esse juízo, das gerações para frente, porque essa aqui está complicada, a gente consiga mudar um pouco a forma. Perfeito, Gustavo, seu comentário. Inciso 2, trata sobre a qualificação das partes. E aí o inciso 2 fala nome, prenome, estado civil, existência de união estável, em si, aqueles dados essenciais para o magistrado conhecer quem é que vai estar no polo ativo ou no polo passivo. Né? Então, professor, o que você acha interessante e pertinente para a pessoa saber desse inciso 2 do 319? Eu acho legal esse inciso 2, que a primeiro momento todo mundo pensa, qualificação das partes não serve para nada. Mas tem tanta matéria aí envolvida, tem tanta coisa de conceito envolvido aí. Por exemplo, o nome, prenome, quem você vai qualificar? Você aí está falando de legitimidade processual, legitimidade para causa. Você vai analisar se a pessoa é legítimo, capacidade de estar em juízo, capacidade de ser parte, capacidade postulatória, tem muita coisa envolvida. Se ela tem que ser representada ou não. Então aí tem muito conceito envolvido. A questão se é casado, solteiro, união estável, é para ter ideia ou não se você tem que citar, por exemplo, os dois cônjuges, né? Se você tem que citar obrigatoriamente, não estou falando de litisconsórcio aí, necessário ou não. Então, mais um aspecto importante que está dentro do inciso 2º aí, né? Que muitas vezes passa despercebido. Então, você não colocar, por exemplo, se ele é casado, influencia na relação processual. Imagine, na petição inicial não se qualificou como casado. Vai descobrir isso somente lá na fase recursal. O processo é nulo. Você vai ter que voltar todo o processo por causa de um erro na petição inicial. Maravilha. Então, tem informações aí que são essenciais, é muito importante. Acho legal. Ou seja, né, o magistrado ele não conhece as partes, então ele tem que individualizar quem é que vai ser atingido pela decisão, se as partes são ou não são aquelas que são identificadas na relação jurídica de direito material para aferir legitimidade, e esses dados são essenciais. E aí tem alguns pontos, professor, que eu gostaria de abordar. O primeiro deles em relação ao autor, a própria doutrina fala que não tem desculpa. O autor dizer, eu não sei meu nome. Né? Óbvio que pode ter um caso ou outro, mas eu não sei meu nome, eu não sei meu CPF, eu não sei se eu sou casado, se eu tenho união estável. Isso o autor tem que dizer. Mas nem sempre é possível ele saber essas informações da outra parte. Então, aí é que está. Se o autor não sabe todos os dados da outra parte, aí, muito dificilmente, isso vai gerar um indeferimento. Primeiramente, por quê? Se eu não sei tudo, mas sei pelo menos o que dá para citar a outra parte, os dados da outra parte, o principal motivo deles nesse momento é viabilizar a integralização, a citação. Então imagine o seguinte, eu sei o primeiro nome, ou às vezes tem casos em que você só tem um apelido. Só tem um apelido. Né? Eu conto aqui um caso de um professor meu que ele disse que uma vez ele pegou uma petição inicial, o apelido do cara, né, que era aquele cara que tinha desenvolvido o vitilico, o cara botou lá. Ele tinha um apelido chamado Boca de Que Boa. E aí o cara, na hora de demandar, botou em face de Boca de Que Boa. Né? Tem gente, locais onde o cara, apelido, basicamente, o cara esquece o nome dele mesmo. Então, posso colocar o apelido? Posso. Se der para citar, beleza. Quando esse citando vier o processo, ele mesmo termina de se qualificar. Ah, Daniel, mas eu não tenho, né, nem o essencial para citar.
aí tem duas situações. E aí eu quero até que me comente como é que está sendo aí. Primeira situação, se realmente você não tem como saber, existe um obstáculo justificável, você pode solicitar um magistrado que lhe auxilie. Está lá no parágrafo 2º e 3º, que, dado o princípio da cooperação, o magistrado ele pode ser instado a auxiliar a parte, né, a achar quem seria o réu, ou até mesmo, né, o endereço do réu. Às vezes a pessoa sabe o nome, tem um endereço desatualizado. Então, das duas, uma. Ou você tem um essencial, cita e pronto, ou você solicita ao magistrado uma cooperação. Se não achar mesmo assim, você tem a citação por edital. Né? Aí, em Mato Grosso, professor, tem o pessoal está colaborando, né? Tem caso prático, os magistrados são resistentes nessa colaboração com a parte para identificar o demandado? Temos dois aspectos aqui. Na justiça comum, os juízes têm colaborado e muito. Tá? A gente tem conseguido, sim, ofícios para diversos entes públicos, instituições, tem conseguido. Juizado, não tem nenhum. Juizado não, nada. Você não consegue nada. Não tem endereço, se ferra, extingação. Ah, mas eu não tenho que entrar, não, extingação, acabou, você não vai entrar. E é assim que funciona aqui no juizado, tem funcionado. Aqui tá? também. Mas na justiça comum tem sim. Tem funcionado legal e é um artifício bem legal também. Professor, outras coisas que eu acho interessante esse inciso, duas coisas que eu quero ponderar. Primeiro, é normal, a primeira coisa que a gente coloca após o nome é a nacionalidade. Uhum. Se a gente olhar para o inciso 2, não tem a nacionalidade como requisito. Na verdade, se a gente olhar, o Brasil ele não tem distinção em relação ao tratamento jurisdicional que ele vai dar a um brasileiro ou a um estrangeiro, dado o próprio artigo 5º. E se a gente for olhar o contexto histórico, esse requisito de nacionalidade, ele havia surgido justamente quando havia a Segunda Guerra, né, e você tinha uma restrição, né, a algumas pessoas de nacionalidades no Brasil quanto ao acesso à justiça. Então, hoje, como o acesso da justiça ele é paritário, né, em relação tanto ao estrangeiro, o código não traz, mas a gente, na praxe forense, é normal colocar nacionalidade. É a primeira curiosidade que a gente tem aqui. É uma coisa que a gente cumpre, mas não tem. E a segunda, e aí eu quero saber muito como é aí no Mato Grosso do Sul. Aqui, tem alguns magistrados, poucos, que exigem, se você ler o inciso 2, ele exige o CPF. Alguns tribunais exigem também, né, em atos normativos, o RG. Mas, pelo inciso 2, basta que você coloque o número na peça. Até porque o que o advogado fala, né, está presumidamente como verdadeiro. Ele assume a responsabilidade por aquilo e a parte também. Só que aqui, alguns poucos juízes, se você não juntar a cópia do CPF ou a cópia do RG, e alguns vão além, solicitar cópia do comprovante de residência, você não demanda. E para mim, total absurdo. É uma burocracia desnecessária. E aí eu queria saber, aí no Mato Grosso, ocorre isso, não ocorre? Vocês estão mais avançados nisso aí? Ocorre bastante. Tá? Nós temos ações extintas por falta de documento pessoal, o que muito juiz justifica é para assinatura e procuração também, que é absurdo, porque nós advogados temos fé pública, né? Então, nós temos algumas situações acontece isso. Poucas, mas acontece. Outra situação também que é perigosa é o endereço eletrônico também, né? Agora, voltando rapidinho, só a nacionalidade, mas ela tem um outro aspecto também, que ela não está na lei, mas ela é importante. Ela pode caracterizar também a competência internacional. Não a exclusiva brasileira, mas a concorrente. Pode pegar uma ação que tem alguma competência de estrangeiro, né, em algum país estrangeiro, que não causa litispendência e pode influenciar no processo. Então, até é um aspecto a ser analisado, colocar ou não a nacionalidade. Por mim, eu acho que não prejudica em nada. Né? Agora, maravilha. Exigir documento, exigir cópia da comprovante de residência, aí eu acho um pouco exagerado. E eu tenho muito medo de endereço eletrônico, principalmente para as intimações e citações. Até porque é o mais normal aqui a pessoa abrir uma conta de e-mail e abandoná-la. Abandonou, esquecer a senha, eu abro em outro portal. E aí, como que fica essas situações? E muitas das vezes tem gente que nem abre e nem tem notificação de e-mail.
Eu mesmo, às vezes, eu me policio para estar sempre olhando o e-mail, e quando de vez em quando a caixa de e-mail não enche com a ruma de propaganda que você cadastra lá na internet, e aqueles e-mails importantes, eles se perdem, né? Mas aí, para quem está assistindo a gente, para você evitar que sua petição volte, eu já vi voltar, por causa disso, caso a parte que não é obrigada a ter endereço de e-mail, ninguém é obrigado a fazer se não tiver em lei, não tem nenhuma lei que obriga a parte a endereço de e-mail, né? Você informa que a parte não tem endereço eletrônico. Lembrando que o endereço eletrônico do advogado tem que constar, mas o da parte, né? E muitas vezes o endereço eletrônico do advogado já está na procuração, e eu já vi juiz mandando voltar porque não estava na petição. Meu amigo, lê a procuração, está lá. Né? Mas o da parte, caso não tenha, eu não vejo problema nenhum, não sei se basicamente deve ser o mesmo entendimento, mas é só você indicar que a parte não tem endereço eletrônico, porque ela não é obrigada a ter. Até isso é interessante, como você mencionou aí, o rol do 319, muita gente fala, é um rol taxativo, ele não é taxativo. Nós temos aí um rol, vamos colocar de requisitos mínimos. Nós temos diversos outros requisitos que devem ser cumpridos, né? E ao longo do código. Então é importante você ter isso aí. Não é somente esse 319. Você tem que tomar cuidado em outros aspectos, né? Maravilha. Inciso 3, esse aí já começa a ficar um negócio bom, que praticamente é um dos principais requisitos da petição e um elemento da própria ação, que é a causa de pedir. E o inciso 3 fala que a petição tem que ter o fato e o fundamento jurídico do pedido, né? Então, o que é interessante aí ponderar na sua perspectiva? Aí, principalmente, aí vai mais não é um alerta, né? É uma observação para a galera que está começando, né? Tomar muito cuidado com a parte dos fatos. Os fatos a gente tem que trazer a relação jurídica entre as partes, a causa de pedir, aquela razão que te levou ao litígio, e a conclusão, por que você está ali? O que você quer? Não encher de abobrinhas, encher de 2, 3, 4, 5, 6 páginas de fatos que falam as mesmas coisas, né? Então é mais uma questão prática. Tratar diretamente o seu assunto e o seu problema. Em petições cada vez menores, né? Porque o volume de trabalho é muito grande, então até prejudica o nosso cliente e o nosso trabalho, petições gigantes, né? Maravilha. Principalmente de fato, com muitos detalhes que você não consegue comprovar, você não consegue criar um conjunto nexo entre eles, né? Então os fatos, realmente os fatos bem direto, trazendo a relação entre as partes, o fato gerador, o problema entre eles, uma conclusão rápida. Eu acho que ele tem que mais se ater a isso aí. E é mais para realmente para os galera que está entrando aí na advocacia, que não é fácil. Eu até brinco nas aulas de prática que a galera roda mais e tem mais dificuldade de escrever os fatos. É contar a historinha. E realmente ela não é fácil você contar a historinha. Você contar falando, você até fala, mas na hora de escrever, você esquece detalhes. Né? Então é uma situação interessante, né? Essa causa de pedir o problema, realmente, o fato gerador. Algum outro comentário que você acha que eu tenho um professor, né, que é um dos meus, praticamente o meu maior mentor aqui, quem já pegaram comigo sabe, que é um professor aqui de Sergipe, que é o professor Manuel Cochonete, que é um magistrado. E ele sempre dizia o seguinte, gente, petição inicial é simplesmente uma carta que você faz para o juiz. Você está contando uma história que você sabe para quem não sabe. Então, os principais requisitos daí, e esses requisitos é interessante, que constavam no Código de 39, desde o CPC de 73, não é repetido, porque é uma coisa óbvia. A petição ela tem que ter clareza e precisão. E em relação aos fatos e ao fundamento jurídico, aqui é um erro que muitas pessoas confundem. A maioria dos advogados ainda priorizam a sua narrativa jurídica do que a narrativa fática. Preferem páginas e páginas de doutrina, definições óbvias, do que contar o fato. E aí vem aquele princípio iura nocte curia. O magistrado, ele conhece o direito. Tanto é que se você contar o fato correto, mas atribuir uma consequência jurídica diferente, o magistrado ele pode acolher o seu pedido mediante uma outra fundamentação. A fundamentação jurídica ela não vincula o magistrado, porque ele conhece o direito. E aí vem aquele brocado, clássico, narra mihi facto, dabutiv jus. Ou seja, dê-me os fatos, eu lhe dou os direitos. O juiz não conhece os fatos. O direito, você pode até sugestionar, atribuir a consequência jurídica do fato, mas conte o fato. E aí muita gente confunde fato com direito. Por exemplo, dano moral não é fato. Dano moral é consequência jurídica de um fato. Né? Dano material também não é fato. Da mesma forma que homicídio também não é fato.
Homicídio é uma qualificação jurídica de um fato que é matar de forma injusta. Então, o que importa é você contar aqueles fatos essenciais e relevantes, que eu mais vejo, principalmente em ação de família, é justamente aquela, me perdoe o termo, aquela baixaria. Né? As pessoas contam, porque fulano de tal fez isso, e ela chorou, e fez isso, aquilo, outro, e traiu. Às vezes, para o direito em si, são fatos irrelevantes. Conte o fato relevante, e o direito, conte, beleza, conte. Eu sempre aconselho que aquela velha estrutura, professor, dos fatos do direito, ela está desatualizada. O bom é uma petição bem topificada, e sempre que você for falar do direito, faça menção com fato. Exemplo, responsabilidade civil, quais são os elementos? Dano, nexo causal, se for subjetiva tem a culpa, etc. Vamos lá, elementos, dano, o dano nesse caso está aqui. Nexo causal, nesse caso está ali. Ponto. Agora ficar dizendo, que nem eu vejo, fulano de tal diz que dano moral é isso. Fulano de tal diz que dano moral é aquilo. Artigo 5º, aí bota o artigo 5º. Pelo amor de Deus. Você está perdendo tempo e os magistrados não vai ler, nem a pessoa que vai contestar vai ler isso direito, porque aí você está perdendo tempo útil que você poderia estar narrando melhor a sua causa de pedir. E aí tá, lembre-se, o juiz está vinculado aos fatos. Se você esquecer algum fato importante, né, não vai adiantar querer discutir depois na instrução, salvo aqueles fatos secundários ligados ao principal. Então, acho que dentro desses comentários aí, tem alguma ponderação mais? Eu só acho o seguinte, é que a gente tem que, por exemplo, aqui, dividir novamente, atingindo dois públicos aqui. A prática da advocacia em si e a prática da galera que está no OAB. Vamos fazer prova do OAB. Vou fazer prova do OAB? Divide bonitinho. Fato, fundamento, tutelas, cabimento, competência. Faz um capítulozinho para cada um. Sua petição vai ficar linda. Na prática, isso não serve para nada. Na prática, muitas vezes, fatos e fundamentos estão no mesmo corpo. Você já começa a ligar a matéria entre si, porque imagina, você está discutindo os fatos. Você tem que falar alguma coisa de fundamentação jurídica. Vai deixar para falar em outro capítulo? Para falar de novo o que você já falou nos fatos? Usa a didática, já coloca o seu raciocínio, já coloca... Esses dias eu até fiz uma petição inicial, era direito básico, consumidor, comprei, era minha inclusive, comprei pacote para viagem, o período de pandemia se iniciou, não pude viajar, a agência de viagem tem 40 dias que não me responde. Eu vou ter que entrar com a ação para pedir meu direito dos créditos, papapá, tudo isso. Eu fiz uma petição de 5 páginas. Meu direito e fato, tá tudo junto. Por quê? Fica muito mais claro, o juiz para ler é muito mais dinâmico, né? Então, eu acho que fica muito mais acessível a sua peça, né? Professor, antes da gente passar para o próximo inciso, eu responder aqui a pergunta do Alisson. Seguindo esse raciocínio de que o juiz conhece direito, seria a causa de pedir relevante? Jamais. A causa de pedir é relevante e a fundamentação jurídica também o é, até porque presume-se que ele conhece, mas você já vai trazer a sua sugestão de convencimento. Excelência, aconteceu tal fato, esse fato se enquadra nessa norma, nesse princípio, nessa regra. Você vai trazer a sua sugestão. O que é irrelevante é justamente o quê? É o pleonasmo, é aquela narrativa desconexa, né? Como se o juiz ele estivesse na faculdade. Por exemplo, eu preciso explicar para o magistrado em 4 citações o que é dano moral? Eu não preciso, né, professor? E isso aí a gente vê ou não vê na prática? Bastante. Né? Principalmente aquelas petições padrões das empresas, que é para encher linguiça. Né? Então, dentro desse contexto aí de causa de pedir, eu acho que o mais relevante são esses pontos, né? E a clareza e precisão. Porque acho que o pior despacho, a pior decisão, na verdade, para o advogado é ter a sua petição indeferida, porque ela é ininteligível. Li, reli e não entendi. E acontece... Eu passei por uma situação dessa horrorosa, desculpa te cortar. Não, que é isso. Horrorosa. Estava numa audiência, era trabalhista. Graças a Deus eu era advogado da parte contrária. Iniciamos a audiência trabalhista, eu estava pelo réu, né? Advogando por uma empresa. O juiz começou a audiência da seguinte forma. Achei um pouco desnecessário e ofensivo, né? Falou, doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou suspender a audiência, porque eu vou te dar um prazo para emendar a sua petição inicial, porque eu li e não entendi nada. Essas palavras. Marcou tanto que o advogado ficou extremamente sem graça, ficou uma coisa muito chata, encerrou a audiência e ele teve o prazo para refazer a petição dele, porque o juiz não entendeu nada. Isso é uma petição, com certeza, que ele ficou fazendo um amarranhado de coisa, juntando um monte de coisa, um cacareco, né? E acabou formando uma coisa que você não entende nada. Quando não adota a famosa língua do gago, né? Porque o quê? Porque o qual? Porque o mesmo. E aí daqui a pouco você não sabe o que é
de quem ele está falando, se é do autor, se é do réu, né, e bota uma ruma de coisa lá, e copia e cola, e não sistematiza, aí cita o nome de outra pessoa, né, e aí fica um negócio que até para a gente ter a petição para contestar, é aquela que você não entende. Não é aquela que é boa, não. Essa é até legal, até ele extingue a contestar. Agora, aquela que você não entende é a pior. Você contesta tudo porque você não sabe o que ele falou. Não sabe o que ele falou. Gente, próximo... Só lá dentro aqui, só puxar um gancho, porque ontem a gente estava conversando no grupo da comissão de CPC aqui no Estado, falando que o juiz... Falando do livre convencimento. Certo. O perigo do livre convencimento, certo, de você trazer a fundamentação, trazer um pedido, o juiz entendo diferente, vou julgar assim. Certo. Né? Isso eu acho um pouco temerário. Vamos lá, a petição inicial, ela além dela instaurar o processo iniciar, ela te traz limites. Maravilha. Se eu tenho um limite de X pedidos, o juiz tem que analisar nesses X pedidos. Se eu peço uma pera, ele não pode entender uma maçã e me dar uma maçã, eu quero uma pera. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado até na prática, porque muitas vezes acontece. Eu já vi ações que, por uma rescisão de contrato, o consumidor, por exemplo, tinha direito a adimplemento substancial, não pediu. O juiz incentiva o cara a pedir em outra forma para querer deferir. Não tem pedido, então você está restrito àqueles pedidos ali. Certo. Né? Então, tem que ter esses limites, tem que tomar esses cuidados, para não tornar o juiz o julgador do tudo eu posso. O juiz tem o limite daquela petição. Ela vai julgar naqueles pedidos, aqueles fatos. Fugiu dali, é fora, não vai julgar. Maravilha. Né? Um pouco de cuidado também nessa questão. Maravilha. O próximo inciso, e aí vem realmente o principal, que é o objeto do processo, até pelo nome petição, que é o pedido com as suas especificações. Até porque a petição é um ato postulatório, então você vai estar pedindo algo. Né? Esquecer o pedido não é peticionar. Né? Não adianta você narrar a história perfeita, o fundamento perfeito, quando chegar lá não pedir. E até porque o magistrado, a gente sempre diz que o magistrado está, pelo princípio da congruência e do dispositivo, ele tem que estar vinculado ao pedido da parte. Então, professor, dentro dessa questão, como formular um pedido, né, como é que o pedido tem que estar, quais são os requisitos do pedido, o que é que a gente poderia ponderar aí dentro do inciso 4, 319? Acho uma forma mais didática, assim, é observar a sua pretensão realmente. Se você quer um dano moral, você tem que estruturar o seu pedido certo, determinado, líquido, objetivo. Eu quero dano moral, você vai estipular 10 mil reais. Ah, se eu tenho um pedido alternativo, se eu quero obter um bem. Se eu não conseguir esse bem, transforme em perdas e danos. Deixar os pedidos de forma bem clara, né? E observar o seu direito material ali. Se é um bem, por exemplo, divisível, se pode uma conversão em perdas e danos ou não, né? E eu acho que realmente é isso. É você identificar o que você quer com a sua pretensão e quais são os direitos, principalmente do seu cliente. Maravilha. E muitas vezes o cara faz os fatos lindamente, fundamenta a sua peça bonitinha e pede errado. Nesse caso, por exemplo, o cliente tinha direito do adimplemento substancial, ele não podia mais rescindir o contrato dele, só teria que terminar o que faltava. O cara não pediu, o juiz condenou ele na rescisão do contrato com devolução de parcela, teve abatimento, teve uma outra confusão. Então, nesse caso, o advogado pediu errado, prejudicou o direito do seu cliente. Né? Então, é observar a pretensão realmente e fazer o pedido certo e determinado, especialmente por causa da sucumbência, né? Com certeza. E essa questão da certeza e da determinação é o que o pessoal muito se confunde. O pedido em si, ele tem alguns artigos específicos que ele diz os seus requisitos, que é o 322 e 324. Graças a Deus o código corrigiu um equívoco que tinha no passado, que o passado falava que o pedido tem que ser certo ou determinado. Na verdade, o pedido tem que ser certo e determinado. E o pessoal pergunta, o que é certeza? Certeza, gente, é a qualidade do pedido. O pedido tem que ser expresso. Quero dano moral, pedido certo. Quero a casa, pedido certo. Quero a mudança de nome, pedido certo. Está lá expresso o que você quer. Então, o pedido certo é o pedido com a qualidade, é a certeza em si do pedido mesmo. E aí vem a determinação. Existem pedidos, né, professor, que eles admitem uma dimensão quantitativa. Exemplo, dano moral. Sim, dano moral de quanto? De 10, de 20, de 5, de 3. Dano material, né, uma cobrança de uma dívida. Então, se o pedido admite uma delimitação quantitativa, a regra é que você já tem que dizer o valor que você quer. E aí entra, o professor falou, na questão hoje da sucumbência. Porque se você pedir muito,
né? Ah, vou pedir 30 mil, dependendo do que você for pedir. Aí, se você, digamos que está ajuizando a ação de cobrança de 50 mil, você botou lá 50, o juiz lhe deu 20. Ah, beleza, ganhei 20. Você vai pagar sucumbência por 30, sobre 30. E quando você for tirar... Você perdeu mais que ganhou. Perdeu mais que ganhou. E quando você for tirar imposto de renda, né, fora todas as outras coisas, pagar o advogado, a depender, pode ser que uma coisa que você pediu além, você acabe perdendo mais do que ganha, sair devendo. Então, resumindo, o pedido tem que ser certo e determinado. Tá? Existem situações em que a lei admite, por exemplo, tem casos em que você não precisa pedir expressamente, que aí, por exemplo, juros, correção monetária e os nossos, né, professor, honorários sucumbenciais. E também algumas pessoas, principalmente em prova, perguntam, professor, tem alguma situação em que eu não preciso dizer o valor do que eu quero? E aí eu vou explicar isso e quero fazer uma pergunta para o professor Tiago. Existe. Que eu digo o seguinte, quando, logicamente, você não tiver como saber quanto você tem direito. Exemplo, uma situação em que a pessoa, exemplo clássico, ela se acidenta e precisa fazer várias sessões de fisioterapia. Ela não tem, naquele momento, saber quantas o réu tem que pagar. Então, ela vai ter que fazer o pedido genérico. Eu quero que ele pague as fisioterapias. Quanto eu não sei, porque não tenho como saber agora. Né? Ou então, uma situação em que ele realmente... uma prestação de contas. Eu quero que o réu preste contas e quero que ele pague o que ele me dever. Não sei quanto ele me deve porque ele não prestou. Aí eu posso fazer o chamado pedido genérico, mas a regra, gente, é pedido determinado. Você tem que dizer o valor. E dentro desse contexto eu faço a seguinte pergunta para o senhor, professor. A questão do dano moral. Porque sempre se discutiu se o dano moral deveria ter o valor mencionado na petição inicial ou não. E aí a pergunta é, com o CPC vigente, né, o advogado tem que ou não tem que colocar o valor do dano moral? Tem. Eu entendo que tem. Que ele já tem que estar estipulado. Até porque, já puxando até o gancho para o valor da causa, lá no valor da causa a gente tem que indicar. Quando a causa é indenizatória, a gente tem que indicar o valor, né? Se a gente tem que indicar no valor da causa, a gente já tem que ter a pretensão. Então eu entendo que já deve estar expresso o valor, o que você quer. E esse valor vai se tornar o limite que o juiz pode conceder. Eu entendo que o juiz não pode conceder a mais. Aí olha a situação, não. Isso aqui vale 20 mil, o cara pediu 10, não pode dar 20. Tem que ficar no... Ele é limitador do que você pedir. Ah, então vou pedir um monte. Vou pedir 100 mil. Não, se você tem uma inscrição indevida, por exemplo, nosso tribunal aqui é 8 mil. A 10 mil no máximo. Tá bom aí, se pedir 5. Mas na justiça comum. No juizado 1.500. 2.000. Aqui tá melhor, aqui tá melhor. Nós estamos com basicamente 5, 6, tem juizado tá no 7. Beleza, aí aqui tá melhor. Não, aí juizado 7 é nossa justiça comum aqui, quase. Tamo melhor. Aí, então, cara, eu vou pedir 50. Pô, você vai perder, se ganhar 7, vai perder 43 mil aí de sucumbência. São 4.300 reais. Pelo menos. Lembrando, né? Que é isso. Tem até uma súmula que fala que não tem sucumbência recíproca em dano moral, mas já vi magistrados considerando. Dizendo que, porque com o novo código mudou. Então é algo aí a você se ponderar. E aqui dentro desse, eu vou chamar aqui agora, professor, um parágrafo muito polêmico, que é a novidade do código, para a gente debater ele aqui, que é o seguinte. A gente falou que o pedido deve ser certo, ou seja, a pessoa tem que mencionar expressamente o que é que ela quer. E aí, o parágrafo 2º traz uma situação bem interessante. A gente sempre dizia no CPC de 73, eu ainda cheguei a pegar a época do CPC de 73 na universidade, estudando, e a gente sempre dizia, o professor dizia na sala, gente, o pedido tem que ser interpretado restritivamente, ou seja, se está lá escrito, está. Se não está, o magistrado não pode ter nenhuma interpretação além do que está delimitado. Mas aí vem um parágrafo 2º do 322 e fala que a interpretação do pedido, a interpretação, considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. E aí, como é que eu tenho interpretado esse parágrafo, professor? E aí eu quero que o senhor faça uns adendos aqui. Primeiro ponto. Para mim, o pedido não é obrigado que ele esteja em algum tópico específico da petição. Tem casos em que a pessoa coloca o pedido, digamos que ela abriu lá um tópico, dano moral, e ela colocou, quero dano moral de 5 mil. E às vezes, na hora de colocar na conclusão dos pedidos, ela esquece. Bom, gente, a lei é claro, conjunto da postulação. Então, se está em algum tópico, está pedido. E aqui, de vez em quando, eu vejo o desembargador, às vezes a pessoa quer o efeito suspensivo no recurso, mas esquece de pôr embaixo. Aí chega o desembargador e fala, não viu o requerimento. Peraí, não está lá em cima?
não é o conjunto da peça, não é o conjunto da obra, então para mim se compatibiliza com o parágrafo 2º. Mas aí vem outra questão polêmica. Tem casos em que a pessoa, eu já vi, a pessoa pede dano material, só dano material. Mas em algum momento ela abriu um tópico falando sobre o dano moral. Olha só, ela não pediu dano moral, não colocou expresso, mas ela abre um tópico, fundamenta e diz que sofreu um dano. E aí eu pergunto, na sua visão, professor, se a pessoa não pediu, mas em alguma situação fundamentou um possível pedido, é caso de aplicar o parágrafo 2º? E se for, como é que, na sua visão, o magistrado deveria se comportar? Ó, primeiro, antes de começar a falar, eu tenho que dar oi pro meu tio aqui que entrou, porque senão fica feio em casa. Opa, né? Diga aí. Então, salve meu tio Marcelo entrou, senão fica feio em casa. Grande tio Thiago. Cara, eu acho o seguinte, pelo princípio de instrumentalidade da forma, eu acho que ele acaba se amoldando em diversos aspectos. Eu acho que uma petição inicial não precisa ser engessada, fato, fundamento, pedido, aqueles capítulozinhos. Se no curso da sua petição você tornou o direito, falou daquele seu direito, em algum momento até fez um pedido, vamos lá, abri meu dano moral, fiz meu pedido, porque eu trouxe outros temas, outros capítulos a seguir, eu não acho prejuízo nenhum se analisar esse pedido. Pô, você vai ter que repetir ele lá no final, portanto, por todo exposto, requer, e faz um monte de requer de novo, você já pediu lá em cima. Eu acho que o juiz não teria o porquê de não aceitar. Eu acho que o formalismo exacerbado novamente. Né? Eu acho. Agora, outra coisa é, eu falei de dano moral e em nenhum momento fiz meu pedido. Eu só falei que cabe dano moral. Mas eu não pedi dano moral. Eu não tenho nenhum tipo de pedido. Eu acho que você tem que pedir. Eu não sei se é vício que eu aprendi no estágio quando eu comecei. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, toda petição que você vai fazer tem que ter um pedido. Maravilha. Toda hora que você fazer uma petição, você tem que pedir alguma coisa. Você não pode deixar o pedido solto. Eu acho que você deixar não pedir, só falar, aí para mim é uma inépcia. Correto. Agora, se você fez o seu pedido, mesmo que no curso da sua petição, para mim você fez o pedido. Você não precisa concluir no último parágrafo. Eu ainda adoto uma seguinte solução. De fato, eu acho que não dá para se interpretar o que não existe. Tá? Até porque se interpreta o que existe. E aí o que é que eu digo? Se há uma dúvida, olha só como a gente pode encaixar talvez, professor, o princípio da cooperação aqui. Se um magistrado, por algum motivo, verifica que existe um possível pedido ali que talvez tenha sido esquecido, o que é que ele pode fazer? Dever de consulta. Ele insta a parte a esclarecer se ela realmente quer ou não quer pedir, e se ela quiser pedir, ele complementa o contraditório com o réu. Agora, para mim, o que não dá é passar o processo todo, chegar ao processo já no final, e isso vinha a ser feito. Voltar à marcha procedimental para discutir um pedido, não. Se isso for visto no começo, e aí entra a questão justamente do magistrado, na hora da análise prévia da petição, consulta logo no início, o dever de constituir-se à parte, considerando-se que ela fundamentou aqui o dano moral, mas não pediu, se ela tem ou não interesse de pedir. Princípio da cooperação. Aí eu não acho que nem a violação é imparcialidade. Aqui, para mim, é cooperação, até para que o processo esteja o seu regular desenvolvimento. Eu não sei se concorda aí. Concordo. E até um negócio, o juiz, no código anterior, ele era mais estático, né? Ele se mantinha ali sem fazer nada, só esperando as partes se movimentarem. Hoje não. O juiz tem uma obrigação, inclusive está no código, sou péssimo de artigo, não vou conseguir lembrar o número, está no código que o juiz tem que tomar medidas para encerrar o litígio, para andar com o processo. O 139. Esse. E nessa questão, o juiz tem que buscar isso. Se ele encontrou essa possibilidade, ele intima. Ele não tem que ficar mais em posição estática, esperando as partes resolverem, desenvolverem, desenrolarem. Ele pode tomar iniciativa e deve tomar iniciativa hoje. Ele é muito mais atuante do que era no CPC anterior, né? Pronto, maravilha. Aproveitando também aqui, antes de entrar no próximo inciso, acho que estamos esperados, a gente está aqui a presença de Celina, que está aqui presente, uma grande advogada aqui também de Sergipe, sempre está presente aí nas lives. Seja bem-vinda aí, Celina. Então, gente... Aqui, superado o inciso 4, acho que a gente fez uma análise aí bem legal dos principais pontos, vem o inciso 5, que é o valor da causa. E aqui é onde muita gente erra e tem uma importância extrema, até porque muitas das vezes o valor que a causa tem pode levar na decisão se a pessoa vai ou não vai querer sofrer, passar pelos riscos financeiros do processo. Então, primeira coisa que a gente tem que pontuar, professor, eu já vi gente falando, tem ação que não tem valor. E aí eu pergunto, ação que não tem valor, me diga,
Aí, na verdade, eu também faço uma pegadinha com os alunos. Eu falo, gente, numa ação pura e simples de divórcio, qual o valor da causa? Primeiro eu começo com o mais fácil. Ação de cobrança de 10 mil, a pessoa, 10 mil. Muito bem. Ação de rescisão de contrato no valor de 100 mil, a pessoa, 100 mil, vale, muito bem. Aí eu falo, qual o valor da causa numa ação de divórcio pura e simples, sem partilha e sem nenhum conteúdo econômico financeiro? Aí a pessoa pensa, peraí, ação de divórcio, qual o objeto? Aí uns brincando falam, liberdade. Eu falei, não. Então a pergunta é, professor... Não vou fazer essa piada, não. Eu já vi aqui, a sua esposa que está conectada aqui com a gente... ela tá, acho também. Não, eu não vou fazer essa piada, não. Vou retirar. Então, resumindo... Essa tá fora. Essa tá fora. Então, resumindo, tem ação sem valor, né? Porque quando a gente vai para o 291, diz que a toda ação será atribuído o valor, mesmo que não tenha conteúdo econômico. E como é que fica, eu não sei como é que se faz aí no Mato Grosso, para aquelas ações que não têm conteúdo econômico? Aí seria aquelas ações estimativas, efeitos fiscais, aquelas... Ó, sua esposa já falou aqui, viu? Aí, ó, viu? Melhor. Boa, né? Essa piada é boa, mas não dá para fazer, né? Teria aquele valor de valores estimados, né? Mas aqui no valor da causa tem uma outra problemática. Numa rescisão, por exemplo, de contrato, que você está discutindo restabelecer parcelas pagas, por exemplo. Se meu sócio está aí, por exemplo, ele vai até rir, porque a gente tem um problema enorme isso aqui. O valor da causa é o valor do contrato que você quer rescisão ou das parcelas que você quer restabelecer, ou a soma dos dois. Essa interpretação também causa muito problema com o valor da causa. Verdade. Né? E muitas vezes a análise ela não passa pela lei, ela passa pelos indivíduos no processo. Maravilha. Se é uma relação de consumo, o bonitinho ou o que está hipossuficiente ou não. Né? Então, tem essa outra problemática. Esse 292 traz bastante confusão. Principalmente, por exemplo, em ações cuja competência exclusiva de juizado fazenda pública, você arbitrar um valor e o juiz fala, não, o valor é esse, arbitra e joga para o juizado. Isso, ou seja, o valor da causa também, só adendo aí, isso aí que você falou é importantíssimo. O valor da causa, em alguns casos, vai influenciar até na competência, inclusive, tratando-se do juizado federal ou fazenda pública, absoluta. Então, a gente pode pode ponderar o seguinte, toda ação tem valor? Sim, não existe ação sem valor da causa. Né? Agora, em algumas situações que a causa não tem realmente o conteúdo econômico, como, por exemplo, um divórcio, uma ação de modificação de nome, ações que não tenham, né, objetos em si econômicos, aqui, por exemplo, por uma questão de praxe, é normal a gente ver o pessoal dando um salário mínimo, dando R$1.000, né? Embora não tenha nenhuma norma que diga quanto é. Eu já vi gente colocando R$1. E o juiz vai mandar voltar? Não. Né? Até porque o tribunal tem custas mínimas, que sendo R$1 ou R$1.000, não vai adiantar. É uma coisa. E aí vem a pergunta, como é que ficam os honorários de sucumbência nossos? Né? E aí entra em importância aquele parágrafo 8º do artigo 85, que diz que quando o valor da causa é irrisório, o magistrado fixa de forma equitativa. Né? Então, que tá aí uma loucura, né, no STJ. Né? Tá uma loucura. Reza. E vamos rezar para que... Reza para não ganhar quinhentão. A gente tem que torcer pela aplicação desse artigo. Então, resumindo, toda ação tem valor. E aí tem o artigo 292, e aí é uma leitura mesmo, que vai trazer várias regras para você dar o valor à sua causa. Né? Exemplo, ação de alimentos, 12 prestações mensais. Mas se a sua causa não tiver valor, você vai ter uma decisão mandando você emendar a sua petição inicial simplesmente, porque não tem valor. Lembrando que o valor influencia, né, professor? Nas custas do processo, influencia em alguns casos nas multas que são aplicadas, influencia em alguns casos também na própria sucumbência, que você vai ser condenado. Então, para mim, é um assunto de extrema importância, né? O valor da causa, dentro desse contexto aí, o que você falou aí é uma problemática. Tem casos que a gente fica louco. Mesmo a gente que estuda, que dá aula de processo, tem casos que a gente fica louco. E aí, qual o valor da causa disso aqui? Essa mesmo do contrato aí com as restituições da rescisão e as restituições das parcelas pagas é um desse mesmo. Então, se a gente fica, imagine, né? Imagina, dá uma discussão boa jurisprudencial aí. Maravilha. E jurisprudência não tem uniformidade nenhuma. Professor, faltam 2 incisos, vamos combinar uma coisa aqui, nós estamos 55 minutos. Vamos lá. Já vou adiantando que comigo, geralmente, sempre tem uns 15 minutos de prorrogação. Eu gosto de prorrogação. Vamos lá. Então, a gente, quando der uns 58 minutos, 59, eu vou encerrar para a live ficar salva para o pessoal, e aí a gente se inicia mais uma prorrogaçãozinha de 15 minutos para a gente terminar
e responder as dúvidas do pessoal. O pessoal volta, tá? Volta todo mundo, quero ver vocês aqui. Então vamos lá. Professor, inciso 6, rapidinho. Fala que o autor tem que dizer as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E aí? Serve para nada. No meu entender, serve para nada. Por quê? No saneamento do processo você não vai fazer a mesma coisa? Para que você vai falar agora e falar depois? Serve para nada. Serve para você fazer aquela frasezinha pronta. Requer a produção de todos os meios de prova de direito admitido e ponto. Essa frase é universal, né? Em todo estado a gente usa. Tem uma lógica de ser, olha só que interessante, eu lendo o código, o que é uma coisa que a gente percebe. Deixa eu pegar aqui. O 336, que quando fala da contestação, olha só. Quando o autor ajuiza a ação, ele não tem noção, ele não tem uma bola de cristal para saber qual é o ônus probatório que ele vai ter que exercer. Ele pode não ter que produzir nada, e às vezes a gente pensa que o réu não vai contestar um ponto e ele contesta. Então é difícil. Por isso que a gente admite o protesto genérico e especifica posteriormente. Mas quando o réu ele é citado, ele já tem noção do que o autor falou. E quando a gente vai para o 336, olha só a locução como é diferente. O 336 fala o seguinte, que o réu na contestação tem que especificar as provas que tem que produzir. Veja, no 319 fala as provas, no 336 fala especificar. Por quê? Porque nesse caso o réu ele já tem a ciência do seu ônus, ele já sabe o que o autor falou. Né? Embora na prática, como você falou aí, tanto o autor como o réu vem aquele despacho, intime-se as partes para dizer quais provas, dentre aquelas protestadas, pretendem produzir. Então, serve para quê, professor? Despacho, né? Entre aspas, despacho. né? Tem então, aquela certidão do cartório, né? Cartório, né? O ato ordinatório, né? Que o pessoal coloca, né? Então, me diga uma coisa. Sou um pouco reticente, porque até num texto, nós estamos bolando aqui na nossa comissão um livro de diversos assuntos atuais e corriqueiros da nossa prática. Tá? Já está na editora aí para lançar. E eu participei falando do saneamento do processo. E é uma das fases que eu mais critico dentro de um processo na prática. Na prática. Porque o ônus hoje, se você coloca um ônus estático, você não consegue comprovar direito nenhum. Porque ninguém detém prova, você exclusivamente uma prova. A prova ela tem que ser dinâmica, cada um tem que provar determinado assunto, o juiz tem que observar o que cada um pode provar ou não. Por exemplo, o direito do consumidor, em regra, é inversão do ônus da prova, mas em tese, em algumas situações, a empresa não consegue produzir nenhuma prova porque está todo consumidor e vira uma prova diabólica, né? Diabólica. E você não consegue comprovar, você perde ação por isso. Né? Então, para mim, essa produção de prova na petição inicial serve para nada. Ela está aí ou não, para mim é a mesma coisa. Porque a produção de prova mesmo, que você tem que se dedicar, é na decisão de saneamento. Maravilha. Verificar os pontos controvertidos, verificar o ônus de prova que o juiz delimitou. Se não concorda, em 5 dias se manifesta e fala que você não concorda. Maravilha. Ou pede uma audiência para fazer junto. Tá? Porque essa na petição inicial, você não tem dimensão nenhuma do que você vai fazer. O professor, estamos 58 minutos, então a gente vai voltar. Eu vou encerrar para ficar salva para o pessoal, porque se der 1 hora não fica. Vai ficar salva por 24 horas aqui para o pessoal que quiser acompanhar. E aí, posteriormente, a gente vai entrar de novo e também deixar outra salva, ok? Então não foge não, entra aí de novo.